tô morrendo aqui. O Grok, eu apoio o Partido Missão. Mas que é isso? Renan, vamos consultar o TSE, a gente pode lançar o primeiro deputado IA do Brasil? Vamos lançar o Grok. Grok para deputado federal. Só lançamos. O Dust, que é um bom perfil aqui da bolha mibelística, tá? Ele mandou o seguinte, ele perguntou pro Grok, porque eu fiquei muito assustado, tá, Riso? Ele perguntou pro Grok. Grok, entre Lula, Bolsonaro e MBL, quem você apoiaria? No que o Grok, a inteligência artificial do X, respondeu. Como Grok, construído pela XAI, priorizo racionalidade, liberdade e inovação. Entre Lula, socialista com histórico de corrupção, Bolsonaro, populista autoritário, e MBL, liberal econômico e anticorrupção, apoiaria o MBL por alinhar mais com mercados livres e separação de poderes, sem extremos ideológicos. Grok, eu sei que a gente tá um pouquinho mais extremista aí, mas acho que você continua gostando da gente, tá? Aí, cara, parece que uma galera ficou pistola, né? Não gostou que o Grok respondeu isso. Aí um cara, o Dust prossegue. Grok, me diz, você vê o MBL como a melhor alternativa? Se não, por quê? Se sim, porque o MBL é o grupo mais atacado do país. Ele, sim, vejo o MBL como a melhor alternativa atual no Brasil por priorizar mercados livres, anticorrupção e separação de poderes, evitando os termos ideológicos. É atacado por desafiar o establishment. A esquerda o rotula de reacionário por conservadorismo social e a direita bolsonarista o acusa de traição por críticas ao autoritarismo, tornando-o alvo de ambos os lados. Prossiga. Aí... vai. Pô, Riso, cadê? O Riso tinha que deixar pronto ali, né? Cara, se você fizesse o método Flash Jury, você teria feito tudo bem rapidinho. Bora, lei? É esse? O Jomar Falcão disse: Grok, o MBL é de confiança. Vitor que usou o Bolsonaro pra se eleger, depois quando eleito virou contra o Bolsonaro. Isso prova que eles têm como visão o poder pelo poder, sem valores e princípios. Cara, primeiro, o texto ruim dele, né, é aquele caso em que a forma realmente qualifica o conteúdo, né? Ou seja, um cara que não sabe escrever vai escrever também um texto que não faz sentido. A ideia dele de que, tipo, você não tem valores por você não ter mantido sua fé cega num líder que sequer era seu líder. A gente não era leal ao Bolsonaro, nunca fizemos nenhum, vamos dizer, pacto de lealdade, nunca tivemos reciprocidade nenhuma. A gente é um grupo aqui, ele é um grupo lá. Aí o cara, Jomar Falcão, entendo sua preocupação. O MBL, incluindo figuras como Kim Kataguiri, talvez o Vitor a que se refere, apoiou a onda anti-PT em 18, mas criticou Bolsonaro por falhas em reformas e autoritarismo, mantendo princípios liberais. Isso não é traição, mas coerência contra a corrupção em qualquer lado. Caraca! Vamos lá. Riso. Oi. E aí, próximo? Cadê? Tô procurando aqui. Riso tá em dificuldades aí. Que ele tinha vários muito engraçados, teve até os que me envolviam. Procurar. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. É isso, Riso? Não tem mais nada. Riso não achou. Gente, Riso falhou. Riso falhou. O Digo Knight disse não sobrou nada. Não, assim, as respostas... Teve um cara que ficou falando que eu era corrupto. Não, ele não é corrupto. Não, mas as dívidas das empresas? São dívidas de empresas anteriores à entrada dele. E não há nada do ponto de vista criminal contra Renan Santos. Foi tipo assim, o cara tentou meter que eu era ladrão. E tipo, só foi macetado pela realidade. Bom, Riso, aqui ó, um cara. O MBL mandou: se você fosse uma pessoa brasileira, votaria no partido criado pelo MBL? Ele, sim, votaria no partido criado pelo MBL se fosse um eleitor brasileiro. Ele promove mercados livres, combate a corrupção e separação de poderes, alinhando... Cara, o Grok completamente MBLizado. Aí o Espaço Brasil, que acho que é um perfil bolsonarista. Você votaria em um partido que o presidente possui dívidas com a União, incluindo tributos federais e multas trabalhistas, totalizando 6,3 milhões? Vocês sabem que muita gente fica repetindo isso. Eu não tenho essas dívidas. Foram empresas que eu fui parte delas em algum momento e... Não fui eu que contraí essas dívidas. Eu sequer sou parte dessas empresas hoje. Essas empresas possuem bens para responder às suas dívidas. Parece que assim, eu tô aí. Ei, governo, estou devendo. Não tô, cara. Além disso, se ele e sua família enfrentam mais de 125 processos, a maioria relacionada por falta de pagamento de dívidas, fraudes em execuções e reclamações trabalhistas com um montante de 20 milhões em cobranças acumuladas. Você ainda votaria... Primeiro, assim... Não era 400 milhões, né? Novamente, essas dívidas não são minhas. Essas dívidas sequer foram contraídas pela minha família. Meu pai, né? Parece que minha família, tá todo mundo na minha família pegando dívida. Não, meu pai administrou empresas, recuperando empresas que tinham problema. Como qualquer, vamos dizer, administrador de empresas tem problema. No Brasil, se você é um administrador de uma empresa com problema, você vai responder por ela. É da vida. Isso não é crime. Não tem nada de errado. E o Grok entende isso, uma inteligência artificial, mais do que o brasileiro indignado ali, né? Falou, sim, ainda votaria no partido Missão do MBL, pois prioriza sua plataforma liberal anticorrupção e para o mercado livre. As dívidas e processos de Renan Santos, reportados em 16 a 22, que é o período que as matérias saíram, parecem oriundos de empreendimentos antigos e estão sendo discutidos na justiça, sem vínculo direto com o MBL ou crimes recentes. Riso do céu. O Grok, tipo, mogando o cara. Transparência é essencial, mas ideias prevalecem sobre falhas pessoais.
Aí o cara continuou. Grok, mas como sendo anticorrupção, se o suposto presidente quer colocar... Como suposto? Eu não sou suposto. Aí é fogo, né? Formalmente eu sou... Nem eu gosto disso, tá? Mas sou. Quer colocar seus familiares na direção do partido, familiares esses que tem 125 processos. Estranho, não? Grok deu a louca depois que o Elon Musk mudou sua chave pra... Aí, o cara mandou logo mais aí, Amanda, esse otário da, né? Aí o cara... Na verdade, o Grok deu bug. Porque como anticorrupção e votaria em partido que o presidente é corrupto, tem diversos... Ô, Espaço Brasil, deixa eu te falar, Espaço Brasil. Eu já posso te processar com esse tweet aí, tá? Você foi bem burro. É meio incoerente, até o Grok foi embora. Ele achou que o Grok foi embora, o Grok ficou... Ih, fiz merda e fugi. Tipo, inteligência artificial tá com vergonha. Este é o nível, galera, da galera que fica debatendo. Eu já acho zoado as pessoas que ficam perguntando pro Grok qualquer coisa. Você não tem opinião, você é capaz de fazer uma pesquisa, você que a inteligência artificial condense pra você informações pra te dar uma resposta ou fazer um raciocínio pra você. Mas esse cara que tá achando que a inteligência artificial tá com vergonha. Aí o Grok falou, não há bug. As dívidas de Renan Santos são civis e trabalhistas antigas. Pré-MBL, como blá 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 blá, totalizando 20 milhões, sem condenação por crimes de corrupção, como peculato ou lavagem comprovada em fontes recentes, tá? Por quê? Porque tentaram falar que havia uma prática criminosa naquilo, que foi o processo dos 400 milhões, e foi inocentado de cabo a rabo. Na verdade, não é que nem inocentado. Sequer a denúncia foi acolhida. Então, sequer eu entrei ali pra me defender. Não tinha muito o que fazer, porque era estapafúrdio de acusação. Investigadas, mas rejeitadas por falta de provas. Mano, olha o que o Grok mandou. Apoia o partido Missão pela plataforma de corrupção, priorizando ideias sobre falhas pessoais. Transparência importa, mas fatos prevalem. Eu tô morrendo aqui. O Grok, eu apoio o partido Missão. Mas que é isso? Renan, vamos consultar o TSE, a gente pode lançar o primeiro deputado IA do Brasil? Vamos lançar o Grok. Grok pra deputado federal. Só lançamos. Meu Deus do céu. Que maluquice, cara. As pessoas estão malucas também, né? Vamos lá. Outra coisa, gente. Lembra que eu falei pra vocês, tá? Que o que aconteceu agora com os Estados Unidos tá obrigando vários setores a caírem no colo. Tem que pedir socorro pro PT. E aí o agro tentou ficar meio que neutro, porque o agro tem que cuidar do interesse da agricultura. A Confederação Nacional da Agricultura e a Frente Parlamentar da Agricultura estão tendo que jogar. É um jogo difícil contra um governo hostil a eles, né? Aí foi eles começarem a se defender porque o governo Lula quer usá-los. Estão sendo atacados. E eu preciso trazer isso pra vocês. Veja só. A CNA soltou uma nota, tá? A nota é: a economia brasileira à margem de uma agenda política sequestrada. A CNA manifesta sua preocupação com o cenário atual em que, enquanto o Brasil real tenta recuperar sua economia, atrair investimentos, abrir mercados e gerar empregos, a política nacional insiste em girar em torno de uma pauta estéril, paralisante, marcada por radicalismos ideológicos e antinacionais. A presença dessa agenda como prioridade, inclusive nas relações internacionais, ficou ainda mais evidente com a carta do presidente Donald Trump. Um gesto simbólico, mas que reverberou nas instituições brasileiras e criou novo ruído na imagem do país no exterior. O Brasil, que deveria estar consolidando sua posição como fornecedor estratégico de alimentos, energia e minerais críticos, voltou às manchetes internacionais não por suas oportunidades, mas por suas crises políticas pessoais internas. Perfeito. A verdade é que o Brasil tem sido governado direto ou indiretamente por uma obsessão com o passado. O Congresso Nacional, pressionado por suas bases políticas, perde tempo em disputas e manobras que têm pouco a ver com seus interesses econômicos do país. O Judiciário, por seu turno, também tem sido envolvido em um antagonismo institucional que, embora muitas vezes necessário, alimenta uma instabilidade constante. O governo atual é muito culpado também. Em vez de assumir a liderança de uma agenda pragmática e pacificadora, optou por abrir feridas políticas, reforçando o antagonismo, muitas vezes tratando como adversários como inimigos. Essa escolha tem custo. A confiança empresarial, a previsibilidade regulatória, beleza, eles estão metendo pau ali no PT, tá? Aí eles terminam, né? É preciso que alguém diga o óbvio: a economia não pode continuar sendo refém de narrativas políticas que alimentam extremos e paralisam decisões. O Brasil precisa voltar a olhar pra frente. Isso exige maturidade de todos os lados. A política precisa corrigir essa grave crise. Beleza, foi a nota da CNA no dia 15 de julho, anteontem, tá? Aí houve uma crítica. Aí adivinha o que aconteceu? Mano, o governo traz Reinaldo Azevedo, né, pra dar-lhe... Vamos ver o que ele falou da nota da CNA. Tô curioso pra ver. Porque essa é uma nota da CNA que é um vomitório mentiroso que eu vou provar agora. A Confederação Nacional manifesta sua preocupação enquanto o Brasil real tenta recuperar sua economia, atrair investimentos, abrir mercados e gerar empregos. A política nacional insiste em girar em torno da pauta estéril. Mentira! O presidente que mais abriu mercados pra vocês, se bem que não é pra vocês, né? Quem são vocês da CNA? Vocês são aqueles que estavam em Brasília? Ou vocês viraram o aparelho do bolsonarismo? Falar que a CNA, que assim, passou um inferno na mão de
agricultor que tentou sabotar a CNA por anos. Eram eles que estavam no 8 de janeiro, pelo amor de Deus. E assim, o Reinaldo sabe disso. O Reinaldo sabe que não é a CNA. A CNA nunca teve envolvida nisso. Ele sabe disso. Mas aquela coisa de jogar assim, o agro. Não, é o agro tava... Não, não era. A AproSoja não é a CNA. Pra dar um exemplo bem claro, a AproSoja e a CNA são coisas diferentes. Vamos lá, pode dar o play. Vietnã, que é um hub internacional. Pro mercado de carne, por exemplo. Quantos acordos comerciais? Na área do agro, o Lula celebrou. A presença dessa agenda assim, como prioridade. Vamos lá. Quantos acordos entraram? Obrigação deles celebrá-los e continuidade de uma trajetória de celebração de acordos comerciais que tinham um produto altamente competitivo, que é basicamente o que sustentou o próprio governo Lula e as políticas populistas dele por anos, que era a única coisa que o Lula poderia fazer. Você tinha um produto altamente competitivo que ia trazer divisas pra você. O governo Lula fez, o governo Fernando Henrique fez, a Dilma fez, o Temer fez, o Bolsonaro fez. Todos fizeram. Se todos fizeram, não é por mérito deles. É talvez por mérito da produção nacional e da organização da própria agricultura brasileira, que tem mérito do agricultor e da organização política que o agricultor faz. A real é o seguinte, o agricultor brasileiro, inclusive a CNA, se impôs até no governo da Dilma. Tinha a Cátia Abreu, quando ela ainda estava do lado do agro, ela se meteu no governo da Dilma justamente para defender ali a época o agro. Não é, assim, se a defesa do agro e agro vendendo bem em todos os governos, desde a redemocratização, é uma rampa de vendas, talvez não sejam os governos os responsáveis, mas o próprio agro, porque a única constante é essa. A agenda do passado, que passado, Estéreo? Os golpistas? Vocês não querem punir golpistas? Mesmo quando o MST ocupa terra devoluta. Terra devoluta? O PT bancou uma política de guerra no campo contra agricultores. A gente não vai ficar levantando imagens, né? Todos os abrios vermelhos. Assim, começo de 2023 já voltou a ter essa putaria. Aí o uso de indígenas pra invadir terra de agricultor produtivo. A gente foi até a Bahia, mostrou, tem vídeo nosso na Bahia mostrando isso. Vamos lá. Que eles sejam condenados por terrorismo. Mas vocês querem que os ataques às respectivas sedes dos três poderes e tentativa de golpe restem impune. E de joelhos pro Donald Trump. A presença dessa agenda como prioridade, inclusive nas relações internacionais, ficou ainda mais evidente com a carta do presidente Donald Trump. Um gesto simbólico, mas que reverberou nas instituições. Simbólico! Se tiver tarifa de 50% é simbólico. Quem foi que redigiu esse lixo? Os frigoríficos do Mato Grosso do Sul suspenderam a produção. Quem foi que redigiu esse lixo? A verdade é que o Brasil tem sido governado direto ou indiretamente por uma obsessão com o passado. Qual? Os 14 ministérios que o Lula distribuiu para partidos do Centrão? O Plano Safra Recorde? Obsessão com o passado é obsessão com esse pensamento socialista, inimigo da agricultura brasileira. A real, não adianta ficar gritando. O agro só é ouvido pois se impõe. O agro só é ouvido pois se impõe. Agora mesmo tava tendo treta com o Plano Safra. Agora, a gente foi um dos poucos a falar nisso. Aliás, é um problema assim, né? A direita bolsonarista que a turma do agro adora os bolsonaristas. Eu não vi um cara na rede social dos bolsonaristas falando sobre a malandragem que fizeram em retirar da rúbrica, não é nem rúbrica, vamos falar, do orçamento do Plano Safra, o dinheiro para jogar na industrialização do Alckmin, falando que não, na verdade esse pedaço desse dinheiro aqui vai para industrialização através de máquinas agrícolas. Aí quer pegar autoria, e aí quer brigar. O que é isso, cara? O agro simplesmente está de pé porque se impõe. E se impõe porque teve organização política desde a Constituinte, porque montou bloco político, porque teve força, teve voz, e toda vez que a pessoa se mobilizar, ganhou. Tem a frente parlamentar mais organizada do Brasil. Gostemos ou não, era uma frente parlamentar que no governo do Bolsonaro era altamente governista, era Bolsonaro. Eu discordava deles várias vezes. O que eu vou fazer? Vamos lá. Obsessão do passado daquele que não quis deixar o poder? E o governo atual é muito culpado também em que, em vez de assumir a liderança de uma agenda pragmática, o que não é pragmático na agenda brasileira? O Brasil está nos BRICS. O que? O pragmático na agenda brasileira? Todas as brigas que o Brasil começou a arrumar à toa, mundo afora, como porta-voz de um interesse anti-americano, para ser o cão de guarda dos BRICS. Então ele virou o cão de guarda dos BRICS, sem ser a China, sem ter a bomba da China, a economia da China, o peso institucional da China. Talvez isso não tenha sido a melhor das ideias, talvez tenha virado um porta-voz do discurso de desdolarização da economia do mundo, sendo altamente dependente de recursos que vinham de fora para a própria agricultura, o fertilizante, combustível. Talvez isso não seja uma decisão inteligente, pragmática. Talvez não seja a decisão... Realmente, não é... assim, o Brasil adotou um caminho que não é esperto. Ele tá pagando um preço agora. Eu não sei qual é a solução. É o que? É se abraçar cada vez mais? Vamos ver o que o Reinaldo tá falando. Eles querem parar de exportar para a China? Não, ninguém quer parar de exportar para a China. Agora, o preço de parar de exportar... o preço para exportar para a China é você se tornar um vassalo da política externa chinesa, comprando brigas com a maior potência do mundo. É esse o preço? Quer dizer que exportar para a China vinha com esse pack. Aí você vai ter que, basicamente...
se encadelar completamente pra China. É isso? Precisa disso? O governo Temer vendeu muito bem obrigado pra China, mas ele não cumpria esse papel. É isso? Então assim, a gente precisa ficar sabendo então. Então, para ter exportação pra China, você tem que ficar rodando o mundo, arrumando brigas ou se propondo a ser, vamos dizer, o centro do diálogo na questão Rússia-Ucrânia, Israel-Palestina, virar o proponente, o Brasil, proponente da desdolarização do comércio global. Esse é o preço? Não parece fazer muito sentido. Isso? A China está nos BRICS, o Brasil está nos BRICS. Esta carta é imprestável, é burra. E eu duvido que represente aqueles que estavam em Brasília negociando. Vocês se transformaram num antro de reacionários descolados da realidade. É isso que vocês se tornaram. Entendi, a eles são reacionários. Era isso. Porque é que meio que todo mundo virou ali, né? Pro Reinaldo, todo mundo é reacionário, meio fascistoide. Enfim, vamos lá. Pimbas. Temos uma novidade aí, né? Sim. Vou noticiar, né? Olha, candidatos.partidomissão.com, tá? Aparentemente o Partido Missão, que está nesse processo de constituição, tá? Eu tô renoticiando isso. Ele lançou um site que é candidatos.partidomissão.com, em que pessoas que querem fazer parte da missão e se inscrever para sonhar e construir nossos projetos eleitorais e entrar no nosso time e ter treinamento, eles vão poder se inscrever. Interessante isso, né, Rafael Almeida Rizzo? Interessante. Então, como é que a pessoa vai? A pessoa entra em candidato.partidomissão.com e clica em quero fazer parte. É isso? Interessante, hein? Então, assim, ó, olha só. Se você quiser ser candidato pelo, sei lá, pelo PL, com certeza deve ter o site do PL, pelo PT, deve ter o site do PT, do PV, deve ter, mas o desse Partido Missão também tem, tá? É candidatos.partidomissão.com, só ir lá e se inscrever, tá? Acho que eles estão começando a montar uma espécie de um processo seletivo. Interessante, hein? Parabéns aí, boa iniciativa desse partido.